É isso, o Nossa Voz de volta em 2024, o primeiro do ano. Esse filho que a gente tem, que com muita alegria, que tem muita gente por trás disso. Uma equipe competente, que produz, que está perto da gente. Que massa, é um assunto que eu fico feliz. É um filho que nasceu, está dando já bons frutos. As pessoas têm acompanhado, têm gostado muito desse bate-papo por diversas áreas. A gente já discutiu aqui a cidade do Recife como um todo. Mas hoje a gente está dentro da Semana da Juventude. Lei de nossa autoria, hoje a Lei 18.709, que foi sancionada pelo meu amigo Geraldo Júlio, ex-prefeito, lá em 2020. E por isso, nada mais justo que a gente discutir aqui a juventude e com um parceiro, que eu quero mostrar a vocês, primeiramente falar do currículo do homem, tá? Ele que é morador do Morro da Conceição, é jornalista, tem 25 anos, estudante de Publicidade e Propaganda, diretor de Ciências e Tecnologia da União Nacional dos Estudantes. É isso, o cara tem participação social gigantesca. É secretário de Comunicação da Juventude do PSB, o nosso partido, que eu tenho o maior orgulho de liderar na Câmara, aqui em Pernambuco. Meu brother, meu parceiro, Vinícius Pequeno. Irmão, seja bem-vindo. Felicidade imensa estar aqui hoje, estou muito feliz, estou muito contente na Semana da Juventude trazer aqui uma potência como tu és em defesa da juventude do Brasil. Muito obrigado, Rinaldo, muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito honrado, muito feliz de estar participando aqui desse espaço. Quero também saudar quem está acompanhando a gente pela rede social e dizer que eu estou muito feliz porque vai ser um bate-papo muito interessante, muito massa, a gente que já vem dialogando, né? A gente que já tem tido uma abertura enquanto juventude, né? Enquanto segmento de juventude partidária, enquanto movimento estudantil, a gente já tem tido um diálogo muito bom com você. Então é mais uma continuidade do papo que a gente já tem tido há muito tempo. Há muito tempo. Então, Vinícius, eu gosto de bater um papo muito franco, porque o do outro lado tá lá, que está nos vendo, nos assistindo agora, com certeza tem uma juventude que está sedenta de informação. Informação é poder, e ter informação na juventude é mais ainda. E aí eu te pergunto, nossa juventude tem ocupado os espaços necessários da política? Como é que está a juventude hoje nessa busca por informação e principalmente de ocupar o espaço? Antes de qualquer coisa, eu quero só reforçar essa apresentação, né, que estou representando a União Nacional dos Estudantes, a UNE, e um dos nossos, do nosso mote, né, daquilo que a gente sempre canta, do nosso grito, né, que a gente entoa, é que a UNE somos nós, nossa força, nossa voz. Eita. E aí eu tava aqui olhando aqui o nome e lembrando que é muito massa isso. E a nossa luta tem sido muito essa, de fazer com que a juventude se engaje, né, principalmente a juventude que está dentro dos espaços, né, da educação, nas escolas, né, com a UBS, nas universidades com a UNE, né, para que essa juventude que a gente tem visto hoje, né, ocupando os espaços, disputando os espaços, a gente percebe que tem tido cada vez mais o interesse de estar falando sobre política. A gente vê no TikTok, a gente abre o TikTok, tem lá um jovem falando sobre política, sobre o que ele acha da política local, nacional, né? A juventude que foi muito importante no último período também, 2022, nas eleições. Para tu ter uma ideia, a gente conseguiu tirar 2 milhões de títulos de eleitor, né, para essa parcela da sociedade. Podemos dizer que decidiu a eleição. E foi justamente o que faltou para definir a eleição ali. O que faltou não, o que foi muito importante para definir a eleição. Graças a Deus. 2 milhões de votos. Então a juventude, sem sombra de dúvidas, teve muita participação nesse último período eleitoral. E a nossa meta é que a juventude continue se mobilizando, né? Então, seja através do movimento estudantil, seja através dos sindicatos. Eu conheço jovens que fazem parte dos sindicatos também. A juventude da classe trabalhador. Então, tipo assim, a nossa meta é essa, né? Continuar fazendo que a juventude possa se engajar para conquistar os seus direitos, porque é através desses espaços que a gente conquista, né, os nossos direitos. Foi através desse espaço que a gente conquistou a questão das cotas, a gente depois vai entrar um pouco mais nesses assuntos, mas a questão das cotas, que hoje a gente tem mais representatividade de preto, né, agora com os quilombolas, os indígenas podendo ocupar esses espaços, é porque houve uma luta do movimento estudantil organizado
sabe? Da juventude organizada para que a gente pudesse estar pintando a Universidade de Povo, né? Então, Vinícius, eu te ouvindo falar, eu fiquei aqui reflexivo, pensando que a juventude pode sempre fazer mais. Eu acho que nunca é demais a gente pensar que a juventude foi protagonista em grandes e importantes lutas aqui no século XX, século XXI, sempre esteve à frente das grandes lutas. Você falou das cotas, mas eu quero, antes de bater esse papo sobre esse assunto, eu quero saber o seguinte: a juventude hoje está interessada na política partidária, em disputar a eleição? Como é que está assim? Porque eu vejo no nosso parlamento do Recife, que lá eu represento, hoje a gente não tem ninguém com a idade que as pessoas falam da juventude, né? Que eu acho que é de 15 a 29. 15 a 29. Eu não vejo ninguém com mandato, né? Hoje, na atual legislatura. Mas eu vejo uma potência grandiosa de uma juventude que quer participar das eleições, quer disputar a eleição. Eu vejo agora a gente está no momento de montagem de chapas. Eu vejo pouquíssimos jovens ainda. Como é que está isso? Como é que está o incentivo dos partidos? Como é que está a procura do jovem por disputar a eleição em si? Eu confesso que enquanto dentro desse movimento da juventude do PSB, a gente tem visto, sim, movimentação de jovens que têm interesse, né? Principalmente em outras regiões do estado, né? No interior, na zona da mata, no sertão. Tem, sim, uma juventude que quer pleitear esses espaços. Agora, infelizmente, a gente sabe que não é uma batalha fácil, né? É uma coisa que a gente tem que construir muito de forma coletiva, né? E aí, por isso que a importância do partido dar essa atenção, esse apoio, né? Para que a juventude possa também disputar esses espaços. Porque a juventude não está mais querendo só panfletar no sinal, não. A juventude está querendo disputar os espaços. Não quer só balançar a bandeira, não. Quer ocupar os espaços que é de direito. Exatamente. Né? Graças ao PSB, graças ao teu mandato, a gente tem visto muita gente ocupando esses espaços, tendo voz de fala, mas a gente quer mais, sabe? Eu acho que vai muito desse sentido, é conquistar, mas avançar também. Então, acho que é muito importante que a juventude aqui no Recife, em outras regiões do estado, tenham mais oportunidade, sabe? Que a população do Recife possa dar oportunidade para a juventude estar representando também. A gente tem visto o exemplo do próprio prefeito João Campos, que é um jovem, né? Foi eleito com 27 anos e que tem feito a melhor gestão do Brasil. Isso é uma prova de que a juventude pode sim fazer a diferença, né? Como o jingle dele de 2020, fazer mais e diferente. E a gente tem sentido isso, né? No trato com a população, sabe? Na energia que é colocada também. O cara acorda de 5 da manhã, vai até 2 da manhã, pra lá e pra cá. Você pisca, ele tá na Zona Norte, e você pisca de novo, ele tá na Zona Sul. Então, e sempre entregando, né? E sempre entregando. Então, claro, tem uma equipe muito massa, mas isso é a força da juventude. É inegável, porque da mesma forma que o pessoal falava que por ser jovem ele não iria fazer um mandato bom, hoje a gente está vendo que por ser jovem ele está fazendo um mandato excelente. Então isso é uma prova que a juventude pode sim ocupar esses espaços e fazer a diferença. Olha, Vinícius, tu és um jovem negro e periférico. Você há de convir comigo que é mais difícil hoje ocupar um espaço de poder. Tu estás ocupando teu espaço com teus debates políticos, estás dentro de um grande partido, dentro de da UNE, também é a maior, acho que a maior, posso dizer que é a maior organização da juventude do Brasil. Acho que não tem maior do que essa. Mas tu sabes bem que não é todo jovem periférico e negro que tem um espaço de fala. E aí vai a minha pergunta para você. Como é que surgiu o interesse? Quais foram as principais barreiras que tu encontrasse? Para hoje, por exemplo, estar aqui batendo um papo sobre política e ouvindo, tem na audiência essa turma lá fora. Como é que foi isso? Eu sempre gostei de política, sempre. Sempre, assim, desde que eu me entendo por gente, de muito pequeno, aos 4 ou 5 anos de idade, ver político, assim, passando na rua e ficar doidinho. E aí, a primeira vez que o meu olhinho brilhou de verdade foi na eleição de 2006, quando o Eduardo Campos passou na minha rua. Eu acho que já era segundo turno.
E aí ele passou, acho que era carreata, porque ele passou muito rápido. A imagem que eu tenho, assim, era muito novo e infelizmente não tive muitas oportunidades de vê-lo, né? Mas eu lembro que ele passou assim, e eu lembro dele só de costas, assim, passando, dando tchau. E isso me marcou de uma forma tão grande que eu voltei pra casa cheio de material de campanha dele, meu quarto virou um comitê. Eu tinha o quê? Uns 10 anos, eu acho, 8, sei lá. E isso me marcou muito, e daí eu fui crescendo nessa vontade de conhecer mais sobre política, de entender mais. Na escola eu já era um menino da política, meus professores me conheciam por isso, porque quando chegava a eleição eu ia nos comitês, pegava bandeira, pegava tudo e fazia lá minha campanha. Teve uma vez que numa escola que eu estudei, houve um simulado de eleição, da campanha eleitoral para prefeito. E eu fui meio que o coordenador da campanha lá na minha escola, de pegar material, distribuía. E já foi uma disputa acalorada contra a direita. Mas eu consegui ter uma visão de que isso poderia ser muito importante para a minha realidade enquanto jovem periférico, sabe? Porque foi a partir daí que eu entendi que a política é um meio de transformação social, sabe? Eu sou do Morro da Conceição, eu sou preto, eu sou o primeiro da minha família a entrar na universidade, sabe? E o primeiro da minha família a pegar o diploma, né? Então, tipo assim, é uma coisa que me colocou sempre numa posição de ir além, sabe? Porque se, infelizmente, meus pais não conseguiram, eu tenho que dar esse passo adiante. Então, apesar de todos esses desafios, eu sempre quis. E aí eu entrei, depois de um tempo, eu conheci a juventude do PSB em 2016, durante a eleição de Geraldo Júlio para a reeleição. No segundo turno teve um evento de juventude, Geraldo com a Juventude, alguma coisa assim. E aí eu conheci a JSB, disse que queria participar, entrei, disputei Conselho Municipal de Juventude, e aí eu fui eleito em 2017. Tempos depois comecei a conhecer o movimento estudantil, fui para o Congresso da Uni em 2019, em Brasília. Me apaixonei pelo movimento estudantil porque eu entendi que era muito importante a gente estar nesse espaço também, debatendo sobre causas tão importantes, principalmente em defesa de quem tem vulnerabilidade social, mas está entrando na universidade, que precisa ocupar esses espaços e precisa permanecer até o final do curso, da graduação. Então, eu entendi que era um espaço que eu precisava estar. Estou participando desde então, fui diretor da União dos Estudantes de Pernambuco, e aí no último processo do Congresso da Uni, fui escolhido pela minha organização, pela JSB, para representar a juventude do PSB, junto com outros companheiros, na direção da Uni, e agora a gente está nesse novo momento, né, de apresentar para os jovens universitários, né, para todo mundo, que há um clima de futuro, né, que hoje a gente tem perspectiva de sonhar novamente. Infelizmente a gente passou por um governo anterior, federal, que não dava a mínima para a educação, né, que não colocava os estudantes no centro das decisões, e agora a gente tem a oportunidade de sonhar de novo. Então, hoje a Uni ela tem essa missão de fazer com que o estudante ele tenha um brilho no olhar de novo. Boa. Então, assim, tua história ela iniciou-se muito a discussão dentro da escola. Isso quando teve uma eleição lá, uma simulação. Sim. E aí, rapidinho, escola com ou sem partido? Não é escola com ou sem partido, mas é uma escola politizada. Porque eu acho que não dá para alienar, né, a juventude. A gente tem que deixar a juventude ciente. Perfeito. Então, tem uma turma aí de escola, inclusive, pegando esse gancho, que quer fazer umas perguntinhas para você. E aí, vamos pedir para ir. Alô, estágio, mete aí. Valeu. Nosso Fala Povo. Olá, pessoal. Meu nome é Vitor. Eu gostaria muito de saber como eu faço para me inscrever no Enem. E aí? Essa pergunta é boa. Inclusive, é bom a juventude ficar ligada, né? Porque a gente quer ver mais estudantes, mais jovens ocupando esses espaços. O calendário ainda não saiu, né, do governo federal, mas eu acredito que geralmente é sempre meados de maio que sai as inscrições. Se você for de escola pública, né, tem um incentivo, né, você não precisa pagar taxa. Então, é muito importante que você fique atento quando sair as datas e se inscrever o mais rápido possível, inclusive para pegar, né, o lance lá da autorização para poder fazer a inscrição de forma gratuita. Antes de passar para essa segunda pergunta,
Agora, recentemente, Lula já colocou no orçamento o auxílio permanência, que eu estou chamando. Né? Eu falei sobre isso semana passada. Não, aliás, na última segunda-feira eu falei sobre isso no Parlamento do Recife, o anteprojeto é de minha autoria. Inclusive, a gente construiu o projeto e lançou, mesmo antes do presidente Lula colocar em pauta. Mas é uma luta da UNE há muito tempo. Sim. Né? E o auxílio permanência, vou falar um pouco sobre isso também. O auxílio permanência chega na boa hora, né? Demais. Foi uma luta árdua. Muito, muito, muito importante, porque eu sou do ProUni, né? Então, a minha experiência foi muito disso também, de tipo, no início da minha graduação eu não tinha dinheiro para tirar xerox. Era só passagem, para ir e voltar, né? Nem passagem eu tinha direito. Era bronca. Nem passagem, porque como era ProUni federal, e aí, mais uma vez, não é querendo puxar a sardinha, mas o governo de Geraldo Júlio foi muito importante, porque para o ProUni municipal, criou o passe livre. Já tinha o passe livre. E eu era ProUni federal, então não tinha acesso. Tem uma história massa de eu contar a vocês aqui. No dia da votação do ProUni, do passe livre para o ProUni municipal, projeto do prefeito Geraldo Júlio, eu tentei e quase que aprovo uma emenda. Na época, lá meu primeiro ou segundo ano, primeiro ano de mandato, eu acho. Primeiro ano de mandato. Eu era líder da oposição e eu quase aprovo o passe livre também para o trabalhador desempregado. Da área direita, 10 passagens para quem não tinha, para quem tivesse no auxílio, no seguro-desemprego, procurando outro emprego. E a gente não conseguiu aprovar, mas ficou o registro, que eu tenho o maior orgulho de dizer que votei no ProUni, no Vale, no passe livre do ProUni, que deu a você, estou aqui falando com você hoje, a oportunidade de terminar seu curso. Sim. Aí vem agora Luiz Inácio Lula da Silva e cria o auxílio permanência nacional. R$200 por mês e mais R$1.000 no fim do curso de cada ano, se eu não me engano é isso. O pezinho de meia. Pezinho de meia que é chamado, exatamente. É isso. Muito importante. Vamos para a segunda pergunta? Oi, meu nome é Mariane e eu queria saber qual é o papel da UNE na vida de jovens que vivem em estado de vulnerabilidade socioeconômica. Boa, Mariane. É mais ou menos do que a gente já estava conversando, né? Eu acho que a UNE tem muito esse fator de agora olhar muito com sensibilidade para o estudante que está entrando na universidade, mas que não tem o acesso à passagem. É uma luta ainda em muitas cidades a questão do passe livre, apesar dos avanços, né, do passe livre para quem é estudante. A questão da moradia, tem estudante que vem do interior do estado para estudar aqui numa UFPE da vida, num campus do Recife, e precisa do auxílio permanência, então ele precisa de uma casa do estudante, ele precisa de uma bolsa para poder, sei lá, pagar um aluguel próximo à universidade. Então, tipo assim, toda uma luta para que o estudante ele acesse a universidade, que é uma luta muito grande, e que ele possa permanecer se sustente e durante o curso. Se sustentar, né? Porque às vezes você não consegue. Existem cursos que você tem que passar o dia todo na universidade. Isso. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ter um sustento? E a gente precisa comer, a gente precisa de um RU, a gente precisa de um lanche, às vezes, que a gente tá na correria para fazer um trabalho, para produzir alguma coisa, e a gente precisa ter esse suporte, né? Então a UNE tem feito essa luta da permanência estudantil, é uma das bandeiras da UNE durante essa gestão, né, da qual eu estou participando. Então, esse é o papel da UNE, né? E aí, tanto para isso, tanto para a questão das cotas, tanto para a questão de que o estudante ele consiga entrar, permanecer e pegar o seu diploma, que é o mais importante. Maravilha, é o sonho de todos nós. Por isso que tem outra pergunta ainda. Vamos embora. Acho que é a última essa agora. Tô gostando muito disso. Meu nome é Raab e eu gostaria de saber como funciona o processo seletivo da ProUni. Olha aí, ó. Pronto. Você é um exemplo clássico para poder responder a ela, né? Rapaz, foi uma luta esse Foi uma dia, luta. inclusive. Conta pra gente aí. Eu fiz o processo do Enem, tá, não sei o que, saiu as notas, e aí eu coloquei lá, né, no ProUni, 2 opções. Eu acho que foi ciências sociais, eu não sei se tinha, mas jornalismo sempre em primeiro lugar, sempre fui apaixonado por jornalismo. E aí saiu lá, né, o resultado, deu certo. No dia que eu precisava ir, eu tava doente, queimando em febre, parece que teve
um apagão, alguma coisa, faltou energia em vários lugares, mas eu fui lá para a universidade, fui aqui no centro do Recife, inclusive, e aí me pediram muitos documentos, muitos. Eu acho que, assim, só faltava exame, assim... Se inicia com a inscrição, então. É. Se inscreve. Se inicia com a... faz a comprovação. Você faz a prova do Enem, você pega a sua nota, e aí você meio que submete ela lá, né, no site, né, do ProUni, quando abre as inscrições. E aí você se inscreve lá, né, e aí com a nota que você tirou no Enem, você tem a possibilidade de concorrer com outras pessoas... Certo. Por aquelas vagas, né? Eu acredito que as vagas estão diminuindo. Aí vem a inscrição no ProUni. É. Logo depois da sua nota do Enem. Isso. Vem a inscrição Primeiro no ProUni. SISU. Primeiro SISU. Que é para disputar a Universidade Federal. Certo. E aí depois do SISU abre para o ProUni. Certo. E aí o ProUni é as universidades particulares. Depois do ProUni também tem o FIES, que aí você tem que entrar com financiamento depois de um certo tempo, né? Certo. O governo ele vai patrocinando você e depois você paga. Inclusive foi uma vitória que a gente teve também das dívidas do FIES, né? Que foram perdoadas. Sim. Então é outro ponto também. A Uni encampou também essa luta. Que a Uni encampou. Mas voltando para a questão do ProUni, você se inscreve, você espera a nota sair. Se você for aprovado, você tem que entregar uma quantidade de documentos lá na universidade, pede a comprovação de renda dos pais, das coisas e tal. Eu tive que nesse dia eu acho que eu dei umas 5 viagens na universidade, porque sempre faltava alguma coisa. Por isso que eu falo da luta que é para você acessar. Pediram lá comprovando de contra-cheque do meu pai. Eu tive que ir no trabalho dele para pegar e voltar, entregar. Tudo isso para comprovar que eu precisava dessa vaga, né, e que eu queria muito, né, estar nesse espaço, e até mesmo também para dar um certo valor, né, porque é uma luta muito grande, mas que vale muito a pena. Então, se Raab quer disputar esse sonho dela de estar na universidade, seja através do SISU, seja através do ProUni, fica atento aos prazos e faz a inscrição e não desiste. Olha aí, Raab. Não desiste, porque às vezes a gente pode ter uma nota assim que, não sei se vai conseguir, mas tenta. Não desiste não, porque eu acho que nós somos os principais responsáveis, tenho certeza, nós somos os principais responsáveis pelos nossos sonhos. Se não for a gente sonhando e batalhando por esse sonho, não vai ser ninguém não. Então não desiste, Raab. Não desiste, você é jovem. Olha, Vinícius, eu tenho o nosso mandato ele tem uma história, eu sou há 7 anos e 6 meses, 7 anos e 4 meses, vereador da cidade do Recife, com muito orgulho. E já encampei grandes lutas em defesa da juventude do Recife. Começou lá atrás no ProUni Recife, veio também o Embarque Digital, eu tive o privilégio de ser relator dentro da Câmara, nosso mandato relator do projeto. O Vai Jovem, também, já agora com João Campos, fui relator e teve uma emenda minha aprovada, que aumentou de 600 mil para R$1 milhão o recurso das bolsas para os 20 ações da juventude do Recife. Eu sou muito orgulho disso. Mas nada seria possível se a gente não ouvir a juventude. Quem ouve mais, erra menos. E aí eu vou fazer o contrário. A juventude, ela tem ouvido. Porque eu me preocupo muito com a qualidade do debate que a juventude está criando. Eu costumo ver jovens brilhantes como você, que está discutindo nos espaços de poderes, faz um grande debate de diversos temas, mas tem uma juventude que ainda está muito alienada, que está vivendo no mundo ainda das redes sociais, que acredita em tudo que é dito, falta formação. A Uni tem feito isso. A gente precisa avançar nisso. Como é que tu vê isso? Eu acho que muito nesse sentido, a gente tem iniciado uma grande caravana da Uni em todo o país. Começou na última semana no Rio Grande do Sul, deve chegar aqui em Pernambuco, que é de justamente todo o nosso time do Brasil todo passar alguns dias naquele lugar para trazer debates,
sabe? Para poder engajar. Inclusive, dentro da universidade é difícil engajar a juventude politicamente. Às vezes a gente acha, é uma galera que tá lá, acadêmico e tal, não sei o quê, que se interessa, mas é difícil também a gente fazer o engajamento. A gente participa, às vezes, de eleição de DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes, Tem uma turma que diz assim ainda, e que tá nem aí. que diz assim, isso é política, isso não mexe comigo não. Na minha época, eu sou um exemplo claro disso. Tu começou a fazer política com 5 anos. Eu comecei a fazer política agora, em 2012. Há 20 anos atrás, não é isso? Não, há 12 anos atrás. 12 anos. Há 12 anos atrás, eu estou com 41. Até meus 29, 28, eu não discutia política. E eu cometi vários erros. Eu sou do movimento sindical. Eu achava que o movimento sindical não deveria se meter na política, porque esqueceria a sua base. Eu errei, mas eu errei copiosamente. Eu disputei minha primeira eleição em 2012 sem entender de nada de partido, como é que funcionava. Eu entrei de forma aguerrida, né? Eu vou para cima. No último ano, que teoricamente eu seria um jovem, né, há 29 anos, foi que eu disputei minha primeira eleição, mas eu não estava nem aí para a política. Eu disputei a eleição para defender um espaço dos trabalhadores, que eu acho que não dava, as pessoas não estavam me ouvindo. Eu era um exemplo, quando tinha um comício no meu bairro, algo na minha sala, de política partidária, eu não assistia, eu não queria saber daquilo ali não. E hoje eu sou vereador do Recife. Então, a minha formação política já se deu dentro dos partidos. Eu fui filiado ao PDT, porque eu era louco por Leonel Brizola. Darcy Ribeiro, era louco para aquela turma. Aí eu comecei a perceber o quanto eu errei. Aí hoje eu vejo uma juventude ainda que não quer discutir o seu futuro. E tem um preconceito com quem discute. Aí é mais danoso isso. Mas acontece, eu enxergo isso todos os dias. Tem uma juventude que está muito ligada, que infelizmente é a minoria, mas tem uma turma por aí, eu estou na rua, tem uma turma que a gente está conversando, tem jovem que a gente está conversando, tá ali no celular, velho, tá nem aí. A gente tá fazendo uma formação política, tá nem aí. Aí quando o pai dele perde o emprego por causa de um aumento econômico, ele não consegue entender que foi a política Exato. que tirou o emprego, que reduziu os direitos, por exemplo, do pai dele. Então assim, eu me preocupo. Você está falando que tem uma caravana da Uni discutindo isso. Mas eu acho muito pouco ainda. Eu acho que é um dever de todos. Todas as esferas, a gente pegar o jovem. Por isso que eu sou muito fã dos partidos, como o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, que tem formação política nas suas bases. Os núcleos de base do PDT, histórico. Eu sou filiado ao PSB, assim como você. Nosso partido também tem que discutir o núcleo de base, formação política. Colocar em sala de aula mesmo, para a gente começar a enxergar que o futuro pode mudar na política. Então Vinícius, eu vejo em você, um cara que está acima da média da juventude do Recife e do Brasil. Por isso está ocupando os espaços. Obrigado. Tu não acha a mesma coisa, que tá faltando tato, tocar, pegar aquele jovem, bora discutir política? E aí, trazendo mais para o contexto partidário, a gente tá nessa luta, nessa pegada, inclusive já anunciando em primeira mão aqui que em breve a gente vai ter o nosso curso de formação política da juventude do PSB. Olha aí, importante. Mandar um abraço aí pro nosso presidente Valdemar Borges, filho, que é o presidente da juventude do PSB. Valeu, Valdemar, tamo junto. E dizer que a gente tá nessa luta para que essa formação política aconteça. Estamos com apoio também do partido, com Dora Pires também, que tem nos auxiliado nisso. Grande, gigante. Porque a gente entende e compreende a necessidade que a gente tenha uma juventude que seja formada politicamente, que compreenda, por exemplo, o histórico do partido, quais são as nossas bandeiras, o que é que a gente defende. Nós somos o partido hoje aqui em Pernambuco, o PSB, o partido da educação, o partido que transformou a vida de milhões de estudantes, de alunos, que vieram da periferia e que tiveram as suas vidas transformadas, seja através do Ganho Mundo, seja através das escolas técnicas e em tempo integral. Então, acho que é muito importante que a gente possa trazer esse contexto para que todo mundo possa entender que, em algum momento, uma decisão política transformou a sua vida. Correto. Eu sou fruto das decisões políticas do governo Eduardo Campos, quando ele decidiu que investir em escola pública de qualidade, integral, escola técnica,
sabe? Na questão de um kit escolar de qualidade, na questão da merenda escolar de qualidade, para que a gente pudesse permanecer dentro da escola. Isso foi muito importante para que hoje eu estivesse aqui, sabe? Podendo ter um debate de qualidade e que isso influencia a vida de todo mundo e que toda a juventude tem o dever de participar desse espaço. Então, eu acho que formar essas pessoas que estão tendo interesse inicial. Eu acredito muito num sistema, é muito sistemático, porque a gente precisa formar a juventude que a gente já tem ao nosso lado, para que essa juventude não se contente em apenas pregar para convertidos, falar para quem já conhece. Isso, não é, mas para que a não juventude... é falar na bolha, é explodir ela. Isso, para que a juventude possa receber essa carga, né, de conhecimento e levar isso para as comunidades, levar isso para o Alto Santa Terezinha, levar isso para o Ibura, levar isso para o Morro da Conceição. A gente, é muito isso, né? Quando a gente recebe algo muito bom, quando a gente tem um presente muito bom, algo muito bom, a gente quer compartilhar com todo mundo. E a política, ela tem que começar a ser vista como algo muito bom e que todo mundo pode participar. Então, eu acho que eu concordo, eu tenho certeza que o que você fala é verdadeiro, que a gente precisa trazer mais a juventude para dentro do debate, e eu me coloco à disposição sempre para fazer esse debate de trazer a juventude para perto. É isso. Semana Municipal da Juventude. A lei é de nossa autoria, mas foi construída por várias mãos. E eu te recebo aqui hoje, Vinícius, uma das grandes potências da juventude do Recife. Eu quero te agradecer. Esse foi o Nossa Voz, o nosso podcast. Aqui o debate é aberto, é amplo, mas principalmente é pragmático. A gente quer mudar o mundo. Boa. Então eu, que sou jovem há mais tempo do que você, né, nos meus altos, nos meus cabelos e barba branca, eu quero te dizer que eu estou junto nessa luta. Conta com o nosso mandato. Eu estou à disposição para a gente mudar o mundo. Simbora. Vamos embora. Valeu, Tamo meu irmão. junto. Tamo junto. Valeu.